E aí, pessoal, tudo bem? Para finalizar o nosso bloco 4, na semana 7, nós vamos falar de mais dois pontos sobre a região norte. Então vejam como a região norte é uma região muito importante para o nosso país. Então vou falar um pouquinho sobre uma atividade econômica que vem crescendo cada vez mais na região norte, que pela questão econômica é bom, mas existe aí uma questão ambiental muito forte, que é o extrativismo mineral. O extrativismo mineral é a mineração, né? É aquela retirada dos recursos do interior, né? Do solo, lá da terra, né? E existem vários projetos de mineração na região norte, principalmente de empresas estrangeiras que vêm, né, que compram aí as terras, né, fazem parcerias com o governo para extrair esses recursos minerais da região norte. Mas o que tem na região norte que atrai tantas pessoas, né? A região norte possui várias reservas de recursos minerais que estão entre as maiores do mundo. Eu estou aqui com uma lista, isso está no bloco de vocês. Eu vou só passar para vocês poderem ir acompanhando junto comigo. Então, por exemplo, o ferro, as principais reservas de ferro encontram-se na Serra de Carajás, no estado do Pará. Só um parênteses, essa região do Carajás, que fica no Pará, é uma das regiões com maior reserva mineral do mundo. E o ferro é, sem sombra de dúvida, a maior reserva do mundo, né? Eles ainda não conseguiram calcular a quantidade de ferro que tem nessa região, de tanto que tem, tá? E aí esses minérios, eles são extraídos e exportados principalmente para o Japão. Então reparem a presença, né, dos estrangeiros. Temos também a reserva de manganês, misturado ao minério de ferro, produz ligas metálicas bastante resistentes. Então é um minério importante, né? O manganês também é encontrado na Serra do Carajás. Havia grandes reservas na Serra do Navio, no Amapá, mas o potencial dessas jazidas se esgotou com a exploração. Então o problema dessas explorações é o esgotamento. Chega um ponto que acaba, né? Então precisa ter aí um manejo, um planejamento legal. Um outro minério é a bauxita, que tem muito aqui na nossa região, né? Dela se extrai a alumina, com a qual se produz o alumínio, que tem um largo uso industrial. A concentração da bauxita na região norte, principalmente localiza-se na serra que chama de Oriximiná, que fica no vale do rio Trombetas, também na região do Pará. O estado do Pará é um dos estados com maior quantidade desses minérios, reparem, né? Temos também a cassiterita, as principais jazidas de cassiterita, que é produzido o estanho, né? O estanho é produzido a partir da cassiterita, fica no estado de Rondônia, então essa presença, tá? Também tem no Amazonas e no Pará. E o ouro, que tem a Serra Pelada, no Pará também, que já abrigou gigantescas jazidas de ouro. Existe um momento aí da história muito significativo, porém, também houve um esgotamento, né, dessa região por conta da quantidade de ouro que foi retirado ali naquela região, tá? Então, só esses exemplos, claro que tem outros minérios ali, mas esses são os de maior quantidade, de maior destaque. Esses minérios, a maior parte vão para outros países, como o Japão, por exemplo. Então, é uma questão econômica muito importante, mas existe aí um problema ambiental, né? De retirada desses minérios, como que é feita essa retirada, onde que é deixados os rejeitos, né? Então, a questão aí dos rompimentos das barragens está ligada à mineração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, essas reservas estão debaixo da floresta, tem que retirar a floresta. Então, é um assunto que precisa de bastante discussão. Mas só para vocês entenderem que a região norte é uma região também muito rica, além da questão ambiental da floresta, mas também em minerais, tá? E um último ponto que a gente vai falar sobre a região norte é a expansão urbana. A região norte, principalmente por conta da floresta, sempre foi a região menos populosa do nosso país. Então, ao longo do tempo, os governos, eles sempre criaram planejamentos, propostas para ampliar o crescimento populacional na região. Só que para ampliar o crescimento populacional da região, você tem que equipar as cidades e atrair as pessoas para a cidade, né? E isso que foi acontecendo
ao longo dos tempos, né? Muitas pessoas que moravam no interior, nas regiões rurais, né? Ou até dentro das florestas, foram perdendo, né? Esse crescimento, esse desenvolvimento, se viram um pouco de lado, né? Deixadas de lado e acabaram tendo que se deslocar em direção às cidades. Então houve sim um crescimento significativo das cidades da região norte. Mas 3 cidades se destacam, né? Que é Manaus, que é a capital do Amazonas. Nós temos também Belém, que é a capital do Pará, e Porto Velho, que é a capital de Rondônia, tá? Essas 3 capitais são as que se destacam, sendo que Belém e Manaus são metrópoles e Porto Velho é considerado uma capital regional, né? Lembra, né, daquela classificação que eu falei aí nas aulas anteriores. E aí, dentro da rede urbana, essas 3 cidades se destacam, então tem uma hierarquia maior. E aí, todas as outras dependem muito dessas cidades, então há uma relação de dependência muito forte com essas 3 cidades, outras também de menor destaque aí na hierarquia, mas que também são destaques. Então, a gente pode sim falar que houve um aumento significativo da população urbana na região norte, tá? Então, cerca de 15 milhões, 16 milhões de pessoas na região norte vivem na cidade, isso gira em torno aí dos 73%. Se a gente pegar aí a região sudeste, por exemplo, esse número é bem próximo dos 90%, então reparem a diferença, mas já houve um crescimento significativo na região norte, tá? Só que é bom a gente lembrar que todo o crescimento urbano, quando a gente fala na região norte, tem impacto na floresta, né? São mais pessoas vivendo nas cidades, a cidade vai crescendo e vai esbarrar com a floresta, então há retirada da floresta. E lembrando que os poluentes, né? Se está muito próximo da floresta, vai atingir a floresta de alguma forma. Então, a gente tem que pensar nesses pontos, ok? É basicamente isso. Tendo dúvida é só me chamar e até a próxima. Tchau!